Beleza. Liberado. Luzes, câmera, ação. Ótimo. Boa noite, doutor Rodrigo, obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Carolina Padilha, eu sou residente R1 lá do Hospital dos Servidores. Eu vim apresentar um caso que foi realizado por coordenação do Dr. Luiz Fernando Passoni, que não está conseguindo falar aí por causa do áudio. E também tive muita ajuda da minha R2, que é a Stephanie, que está aqui na reunião também. Então, começando com a admissão do paciente, o TB do sexo masculino, ele tem 37 anos, é natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e é morador de Sumidouro. Ele mora em Sumidouro há 20 anos e é solteiro e lavrador, como profissão. A queixa dele era fraqueza, tinha machucados pelo corpo e também perda da voz. Esse paciente relata que em agosto de 2021, ele iniciou um quadro de lesão, era uma lesão única no nariz, era ulcerada e também dolorosa, e também ele começou a ter outras lesões com o mesmo aspecto difusas pelo corpo. Depois de 2 meses, ele começou com queda do estado geral, começou a ficar letárgico, pálido, perdeu apetite, perdeu peso também, e as lesões começaram a piorar de aspecto, começaram a ficar purulentas. E ele também começou com uma disfonia. Então, assim, lembrando que esse quadro, uma... ele teve uma duração, assim, começou há 3 meses. Isso foi Em 3 meses ele começou com todas essas questões. Foi uma evolução de 3 meses. Ele procurou atendimento no Hospital Municipal Dr. João Pereira Martins, que fica na região dele, tendo ficado internado do dia 5/11 ao dia 11/11. E durante a internação, ele precisou receber transfusão de 2 unidades de hemoconcentrados. Também foi realizada pesquisa de escarro para micobactérias, e foram 2 amostras e ambas negativas. Além disso, também a gente havia um relato de diagnóstico de sarcoma de Kaposi, mas não tinha comprovação por biópsia. Então, no dia 11, ele foi transferido para o Hospital dos Servidores. De HPP, ele é um paciente vivendo com HIV/AIDS há 8 anos, estava em abandono de tratamento, só que quando ele internou nos servidores, na verdade, ele já estava há mais ou menos 1 mês fazendo a TARV. Então, ele fazia uso de tenofovir, lamivudine e dolutegravir. A última carga viral dele foi de 4.019 cópias, e o último CD4 era de 15 células, isso de setembro de 2021, ou seja, 2 meses antes. Não tinha outras comorbidades, nem alergia. De história social, uma coisa que era bastante relevante, que ele era trabalhador rural, trabalha numa lavoura de tomate, e também, além disso, era tabagista, pesado, em torno de uns 2 maços aí por dia, etilista social, não fazia uso de outras drogas, enfim, mora numa casa de alvenaria e tem contato com animais, cães e gatos domésticos. O exame físico dele, o que a gente tem de relevante é que ele estava bastante cocorado, 2 cruzes em 4, estava febril no momento, com uma temperatura axilar de 38 graus Celsius, e apresentava também disfonia. E na pele a gente podia observar úlceras difusas, com uma saída de secreção purulenta, tanto na face quanto no tronco, e nos dedos. Ele tinha em 2 dedos das mãos uma lesão também com perda de matéria, enfim, bem, parecia quase que necrótica, e também uma na face pré-tibial esquerda. E também tinha deterioração da cartilagem nasal. E tinha bastante edema na região periorbitária também, bilateralmente. Em relação à cavidade oral, ele tinha os dentes em mau estado de conservação. No aparelho respiratório, ele tinha um murmúrio diminuído nas bases e com roncos difusos.
aparelho cardiovascular e abdômen sem alterações, e membros inferiores tinham um edema bilateral importante, com cacifo, frio e indolor. Os exames laboratoriais da admissão. Ele estava com uma anemia, mesmo uma hemoglobina de 8,1, mesmo após os 2 concentrados de massa que ele havia recebido no hospital que ele veio. Tinha um leuco de 4.800 com desvio à esquerda, 8% de bastões, né? A função renal dele era normal, mas ele tinha uma albumina baixa de 2, o potássio dele também estava mais baixo, de 3, e o magnésio no limite inferior, 1,8. Em relação às sorologias dele, para hepatite A, B e C não reagente, e ele tinha um VDRL também não reagente. E uma questão relevante é que, no momento que ele estava internado, a gente não tinha reagente para fazer VHS e PCR, então a gente ficou sem esses dados. Aqui tem algumas lesões dele, isso foi logo no dia que ele internou, uma lesão crostosa, bem com saída de secreção purulenta mesmo no nariz, um edema importante, inclusive na figura da direita da perna dele, tem, não sei se dá para perceber, mas tem um edema bilateral e, enfim, uma lesão ulcerada bem grande, né? Aqui tem outras fotos, outras lesões na região da face e a lesão do dedo, que eu tinha falado. Aqui já foi alguns dias depois da internação dele, que foi retirado um pouco da capa de crostosa da região nasal, mas dá para ver que tem saída de secreção purulenta ali no nariz. E dá para ver melhor também as outras lesões no dedo e as do tronco, da região escapular e do tronco. E aqui é para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa em relação a hipóteses diagnósticas, o que vocês pensam em relação a isso. Alguém? Não? Então, beleza. De hipótese que a gente tem. As principais são paracoco, esporotricose e leishmaniose. Com outras opções que a gente teria também seria tuberculose, micobactéria não tuberculose, histoplasmose, nocárdia e sífilis. Aí aqui só para continuar, a prescrição inicial dele, ele já veio então com a TARV, então a gente manteve o tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Fazia também profilaxia com Bactrim, profilaxia primária, né? E azitromicina também 3 vezes por semana, profilaxia também para MAC. Além disso, fez sintomáticos no período. Esse é a radiografia de tórax que ele fez na internação e não tem, assim, nenhuma alteração relevante, nada muito significativo. A gente fez também radiografia das mãos para avaliar osteomielite, né, porque ele tinha aquelas lesões bem feias, né, em 2 dedos das mãos, um de cada mão, mas a princípio não tinha lesão sugestiva. Também fizemos uma tomografia de cabeça e pescoço, que não tinha alteração importante. Fizemos um Doppler de membros inferiores para avaliar justamente a questão do edema, né, que ele tinha. E tinha um edema significativo, linfedema importante da raiz da coxa ao pé, na perna direita, mas sem sinais de trombose venosa profunda. Fez também ultrassom abdominal, que mostrou uma discreta hepatomegalia. Com isso, a gente prosseguiu a investigação fazendo a biópsia de pele, e então foram solicitados a histopatologia, o grão e cultura para germes comuns, molecular
molecular e BAR cultura para micobactéria, exame direto cultura para fungos, exame direto com coloração de guinça para pesquisa de amastigotas, e em relação aos resultados parciais, no GRAM e cultura para germes comuns, a gente não foram observados micro-organismos, não cresceu nada. No TRM-BAR, para detectar micobactéria e tuberculose, também não tivemos resultado positivo, né? Não foi detectado. E no exame direto com coloração de guinça também não foram observados amastigotas. Também colhemos 2 amostras de escarro e testamos para TRM e o BAR, que foram ambos negativos. Então, tendo isso em vista, já que o paciente não tinha tuberculose, a gente começou empiricamente o tratamento dele com anfotericina B lipossomal, porque cobria as nossas principais hipóteses, né, que era paracoco, esporotricose e leishmaniose, enquanto a gente ainda não tinha o resultado da histopatologia, né, da biópsia de pele. Coletamos também hemoculturas, que o paciente estava em vigência de febre, enfim, em mau estado geral, e como resultado não cresceu nenhum micro-organismo. Solicitamos também parecer para otorrinolaringologia e para oftalmologia, tendo em vista as lesões dele de face, para saber se havia um comprometimento maior da mucosa, enfim, mucosa adjacente e também do olho, né? O parecer para oftalmologia foi examinado o paciente, observado o fundo de olho, não havia alterações significativas, mas foram vistas manchas algodonosas compatíveis com retinopatia pelo próprio HIV. Então, o paciente já tinha, né, essas lesões, que dá para ver no fundo de olho. Essa imagem eu peguei só para ilustrar mesmo. Em relação ao parecer da otorrino, foram pedidos 2 pareceres. O primeiro, do dia 18, o paciente tinha começado a anfotericina, tinha quase 24 horas, então tinha acabado de iniciar o tratamento, então ele ainda tinha muitas lesões, tinha muito edema associado, e na rinoscopia, portanto, não houve condição de progressão do rinoscópio, porque tinha muito edema, o paciente sentia dor, e na laringoscopia também foi um exame de difícil execução, porque o paciente sentia dor e tinha hiperreflexia. Eles viram lesões vegetantes, que parecia monilise, e também tinha laringe pálida, com fibrina, e fechamento glótico incompleto. Por isso que ele tinha essa queixa de disfonia, porque as pregas não fechavam direito, as pregas vocais, então ele não conseguia falar muito bem. E então foi solicitado uma reavaliação uma semana depois, e nessa segunda avaliação o paciente já estava com melhora de aspecto das lesões, né? Tinha menos fibrina, tinha mais áreas de regeneração. Então, como houve uma melhora importante em vigência da anfotericina B, não foi indicada a biópsia no momento. Então, depois de alguns dias, a gente recebeu o resultado do exame micológico direto da biópsia de pele, mostrando a presença de células lepiduriformes com parede birrefringente e apresentando gemulação. Então, assim, o que a gente pensa quando a gente vê essa descrição? A primeira coisa que vem na cabeça é a levedura de paracoco, que aqui a gente pode ver nesse exemplo as diferentes formas que a gente pode ver a levedura, né? Tem a orelha de Mickey, tem a roda de Leme, então pensamos nisso, né? A gente pensou, bom, já que a princípio é paracoco, nós já estamos tratando com anfotericina B, então vamos continuar. E, enquanto isso, a gente também estava aguardando o resultado da cultura. Também realizamos outros exames complementares, foi feito PCR para leishmaniose no sangue, que foi não detectável, e também fizemos imunodifusão, que
teve um resultado negativo para histoplasma e também para paracoco. E a gente ficou se perguntando, enfim, por que deu negativo, né? A gente tinha visto no micológico direto paracoco, a princípio, e na imunodifusão deu negativo, enfim, mas a sensibilidade é um pouco menor, né? Então, a gente manteve a nossa hipótese do paracoco. E então depois a gente recebeu o resultado da cultura, a gente viu hifas, foi evidenciada a presença de hifas septadas e alinas finas com conídeos globosos ao longo das hifas e conidióforos simples com conídeos implantados em forma de flores. Então, na verdade, quem é esse fungo é o Sporotrix. E aqui a gente tem uma outra imagem também para mostrar o Sporotrix. Durante a internação, o paciente manteve picos febris diários nesse início, então a temperatura dele variando de 38 a 39 graus Celsius, e ele se manteve com picos febris até 5 dias depois do início da anfotericina B. Então, depois desse início, ele parou de fazer picos febris e foi melhorando bastante. A gente começou a anfotericina 5 miligramas por quilo dia e fez um total de 28 dias. Além disso, no decorrer da internação, a gente precisou fazer reposição de potássio e magnésio por conta de efeitos colaterais das drogas que ele estava fazendo uso, né, como a própria anfotericina B e o Bactrim. Ele também fez 7 dias de Clavulin por conta de infecções secundárias das lesões de pele, que a gente viu que estavam bem purulentas, né? Um aspecto bem feio, né? E depois de 4 semanas da Anfu-B, a gente iniciou o tratamento com itraconazol, 200 miligramas de 12 em 12 horas. E na ocasião da alta, a gente fez um novo exame laboratorial. Enfim, a gente manteve o acompanhamento, né? E o último exame dele antes da alta já melhorava, se apresentava melhor, né? Uma melhora evolutiva, a hemoglobina já estava subindo, enfim, já não tinha mais desvio à esquerda, mantinha a função renal e hepática preservadas. E ele recebeu alta com a prescrição da TARV, continuou fazendo sem efeitos colaterais, enfim, ele tolerou bem. Fazendo itraconazol também e Bactrim e azitromicina profiláticos. Essas são as fotos dele no ambulatório pós-alta. A gente consegue ver uma melhora muito grande da lesão no nariz, principalmente, né, que dá para ver melhor como o paciente evoluiu. Ele também tinha outras lesões pequenas, assim, hipercrômicas no tronco, que melhoraram muito. E as outras lesões ulceradas em placa também já apresentavam uma melhora e início de cicatrização. Aqui é uma foto atual que o paciente mandou para a gente. Dá para ver que o nariz dele praticamente já está todo bem melhor, né, do que já estava quando ele começou o tratamento. E a lesão de pele também ficou uma cicatriz atrófica, porém cicatrizou bem. E agora eu vou falar um pouco sobre a esporotricose, que foi o diagnóstico que, né, fechou para esse caso. É uma doença subaguda crônica, que é causada pelo fungo dimórfico do gênero Sporotrix. Esse fungo, o que é um fungo dimórfico? É um fungo que ele assume a forma de levedura no nosso corpo, né, temperatura de 37, em torno de 37, e no ambiente ele assume a forma de hifa. Então, existem várias espécies dentro desse gênero, sendo aqui no Brasil o Sporotrix brasiliensis o mais frequente. Ele acomete tecido cutâneo e subcutâneo e também pode acometer outros lugares, mas isso acontece sobretudo em imunodeficientes, e essa disseminação se dá por via hematogênica. E existem também atividades de risco associadas, sendo paisagismo, a jardinagem, e também é o caso do nosso paciente que trabalhava em lavoura, é um fator de risco.
Tanto que essa doença se chamava doença das roseiras, né, antigamente, por conta da atividade com terra, então existe a inoculação do fungo através da pele. O reservatório é o gato doméstico, e existe também a forma de infecção pulmonar pela inalação dos conídeos do Sporotrix. Em relação à apresentação clínica, ela pode ser a linfangite nodular, que é a forma linfocutânea mais comum de todas. Ela acontece também em imunocompetentes. Então, como que ela é? Existe a inoculação do fungo na pele da pessoa. Nesse local de inoculação vai ser formada uma pápula, e essa pápula pode ou não virar uma úlcera. E essa úlcera vai ter uma secreção um pouco purulenta, mas que não tem cheiro. Essas lesões acompanham o sistema linfático que drena a região, bem aquela localização, e as lesões têm uma dor de intensidade leve e ausência de sintomas sistêmicos. É uma doença localizada, a linfangite nodular. E essas lesões podem persistir se elas não forem tratadas. Existem também outras manifestações cutâneas, que são as lesões crônicas fixas, que ocorrem após a inoculação na pele, e tem períodos de melhora e piora, mesmo que você não trate. E normalmente elas são encontradas tanto na face como nos membros. Elas podem assumir uma forma de placa, podem ser verrucosas, mas também podem fazer uma úlcera. E também podem haver as lesões cutâneas em sítios não contíguos, que na verdade seria a esporotricose disseminada. Então, ela pode ser dividida em cutânea disseminada ou sistêmica, mas quando você vê que tem a doença cutânea disseminada, necessariamente você tem que procurar se tem acometimento sistêmico mesmo de outros órgãos, que não a pele. Temos também o envolvimento pulmonar, e fatores de risco são homens de meia idade, pacientes de DPOC e alcoolistas, e ela se dá pela inalação dos conídeos, como eu tinha falado, e o paciente apresenta sintomas bem inespecíficos, né, como febre, sudorese, perda de peso, fadiga, que inclusive pode ser confundido com tuberculose, né, dispneia, tosse produtiva, secreção purulenta, hemoptise, e também no próprio exame de imagem, né, no raio-x de tórax, a gente pode ver cavitações uni- ou bilaterais em lobos superiores, o que também faz um diagnóstico diferencial importante com tuberculose, né. Também pode aparecer fibrose, nodulações difusas. O envolvimento na parte pulmonar, na verdade, quando pode até existir a disseminação para a pele e outros tecidos, só que ela é pouco comum. Tem também a forma osteoarticular, cujos fatores de risco são homens de meia idade, novamente, e alcoolistas. Ela se dá por disseminação hematogênica, mas também pode ser por inoculação direta. Então, assim, se a pessoa tem aquelas atividades, né, no campo, ela pode ter uma inoculação do fungo diretamente ali na região articular, causando a doença. E ela tem um caráter crônico e progressivo, e vai causando uma diminuição da mobilidade, dor e edema, que também pode ser confundida com outras doenças, inclusive doenças reumatológicas, né? Até porque ela comete uma ou várias articulações, também pode ter lesão cutânea, então faz diagnóstico diferencial com muitas outras coisas, né? O que a gente, na verdade, queria deixar de mensagem mesmo da apresentação é justamente que para a gente não esquecer de pensar na esporotricose como diagnóstico diferencial de algumas coisas que a gente vê bastante, né, no nosso dia a dia como infecto. As articulações mais acometidas são dos joelhos, cotovelos, punhos e tornozelos, e ela também pode complicar com osteomielite e outras questões, né? Também temos o envolvimento neurológico, que vai acontecer em imunocomprometidos, sobretudo nos pacientes vivendo com HIV e AIDS, que são os nossos pacientes de maior foco,
como infecto, e ela cursa com a meningite e pode acontecer de forma isolada ou quando o paciente tem a forma disseminada que acaba invadindo a barreira hematoencefálica, causando a meningite pelo Sporotrix. Ela tem uma evolução crônica com cefaleia e febre, que também, enfim, faz diagnóstico diferencial com outras meningites por outros agentes etiológicos. E no líquor a gente vê uma pleocitose com predomínio de linfócitos, aumento de proteína e a glicose baixa, que também pode confundir com a própria tuberculose. A doença disseminada tem como característica o acometimento de mais de um órgão. Ela é pouco comum e acontece sobretudo nos pacientes vivendo com HIV e AIDS, mas também pode acontecer com outros imunocomprometidos. Ela acomete diversos tecidos no nosso corpo, incluindo pericárdio, trato gastrointestinal, medula óssea, linfonodos, tecido reticulo endotelial, né? E pode até haver um envolvimento pulmonar, só que ele é incomum, porque como é a disseminação se dá por via hematogênica, normalmente acaba poupando um pouco o pulmão. Então, uma coisa para a gente lembrar aqui é que no paciente HIV com a forma disseminada da doença, o maior risco se dá nos pacientes com uma imunidade pior realmente, né? Aqueles que têm um CD4 menor de 200, e também pode acontecer síndrome de reconstituição imune quando você inicia o tratamento, quando você inicia a TARV, porque o paciente na vigência da infecção pelo Sporotrix pode ter uma piora das lesões cutâneas. Então, a gente pode pensar que começou o tratamento e o paciente piorou. O que está acontecendo, né? Será que não é esporotricose? Enfim, será que é outra coisa? Mas isso daí é bom para a gente poder lembrar. O diagnóstico padrão ouro é a cultura, que ela demora aí de 5 dias até várias semanas. No histopatológico, a gente vê um processo granulomatoso e piogênico e ele tem baixa sensibilidade. E existem também outros testes, como PCR, sorologia, aglutinação em látex, que hoje em dia são só realizados no ambiente de pesquisa. Aqui a gente consegue ver na setinha que na histopatologia, na verdade, tem muito poucas leveduras, né? A gente consegue ver na figura como um todo, é difícil, são poucas leveduras, então é por isso que a sensibilidade é muito baixa. E aqui a foto da cultura em agar saburro e a visualização das hifas. Agora, partindo para o tratamento, ele varia de acordo com a manifestação, né, da doença, e ele pode ser por itraconazol, somente o itraconazol, ou da associação de anfotericina B com itraconazol, como é o caso da doença disseminada, que foi o caso do nosso paciente, que o tratamento é anfotericina B, com apresentação lipídica, 3 a 5 miligramas por quilo dia, e depois inicia o itraconazol, 200 miligramas, 2 vezes ao dia. O objetivo, né, o que a gente precisa fazer é manter o tratamento com Anfo-B até o paciente começar a apresentar realmente sinais de melhora, que foi o que a gente viu mesmo, a gente teve sinais objetivos, inclusive na própria parecer do otorrino, foi visualizada uma melhora, enfim, tinha um sinal de cicatrização. Então, a gente tratou por 4 semanas e depois se inicia o itraconazol, sendo que esse tratamento ao todo tem que ter 12 meses. E aí se avalia, né, depois desses 12 meses, se é necessário continuar o itraconazol por tempo determinado para fazer a supressão da doença. Aí agora falando um pouco sobre por que assim, fatores que seriam a favor e contrários dos diagnósticos diferenciais mais importantes, que seriam o paracoco e a leishmania.
Em relação ao paracoco, se a gente fosse pensar, a forma crônica ela é mais comum em homens, então o nosso paciente em questão era do sexo masculino. Ela cursa com febre, perda de peso e anemia, que eram características, enfim, que o nosso paciente acabou tendo, esses sinais e sintomas. E é comum também o acometimento da pele e da nasofaringe, que o nosso paciente tinha essas lesões muito significativas na face. Mas fatores contrários a esse diagnóstico diferencial seria que a forma crônica geralmente apresenta um acometimento pulmonar e a gente não viu nada importante na radiografia do nosso paciente para pensar em paracoco. E a disseminação pode ser pelo sistema retículo endotelial, cursando com linfadenopatia, hepatospleno, uma coisa mais significativa. Então, assim, embora o nosso paciente tivesse uma discreta hepatomegalia, ele não tinha linfonodo palpável em cadeia cervical, não tinha linfonodo palpável, então já fala um pouco mais contra. Em relação à leishmaniose tegumentar, que seria o outro diagnóstico diferencial mais importante, fatores que falam a favor desse diagnóstico seriam pápulas que evoluem para úlceras e placas, que foi o que o nosso paciente teve, e também pode haver, de forma muito comum, a infecção bacteriana secundária, que a gente também, nosso paciente apresentou. E consiste também em lesões múltiplas. E também pode ter lesão em mucosa nasal, com erosão do septo e obstrução, e disfonia associada. Só que um fator contrário é que normalmente na leishmaniose mais crônica existe uma lesão cicatricial prévia numa área exposta, né, que é onde o mosquito picou, aí a lesão evolui e aí depois o paciente começa a ter uma forma mais disseminada, começa a desenvolver outras lesões, principalmente na face e tudo. E a gente, o nosso paciente em questão não tinha essa história de evolução das lesões. Aqui é só um exemplo, né, de lesões que são semelhantes, mas que têm etiologias diferentes. O primeiro, à esquerda, é um menino com tuberculose, acometendo a região da cartilagem nasal, fazendo uma lesão bem crostosa, enfim. A segunda é a leishmaniose tegumentar, que também acometendo a cavidade oral e nasal, enfim, braço, com uma lesão bem difusa, mesmo disseminada. O paracoco acometendo a mesma região e esporotricose disseminada em paciente HIV/AIDS, com lesões ulceradas. Esse aqui é um outro caso de um trabalho também que foi publicado em 2011, falando sobre umas lesões que são parecidas com molusco, na verdade, mas são lesões pelo esporotrix. Elas se apresentam de forma umbilicada, aquelas lesões umbilicadas que parecem realmente molusco. E aqui tem uma foto do exame histopatológico que a gente vê as leveduras com as células filha são mais compridas, em forma de charuto, e na impregnação pela prata, a gente consegue ver nesse histopatológico a grande quantidade de leveduras. Chegando ao fim da apresentação, queria agradecer ao LACEN e ao Serviço de Dermatologia e Anatomia Patológica dos Servidores, que contribuíram para o diagnóstico, para a gente conseguir chegar ao diagnóstico, também para o Laboratório de Leishmania, da doutora Alda, lá na Fiocruz, que está a bibliografia. E queria agradecer, obviamente, ao meu serviço maravilhoso, meu chefe, doutor Fernando, que eu adoro, todo mundo, nossos staffs, a minha R2 querida Stephanie, que está aqui, que eu gosto muito de vocês e eu estou muito feliz de apresentar esse caso, porque, na verdade, esse paciente, eu acompanhei ele como interna da Souza, né? Me formei pela Souza Marques agora e estou como R1 do serviço apresentando o caso, então estou muito feliz. Obrigada.
Carolina, parabéns pela apresentação. Aqui em casa, éramos dois que estavam torcendo pelo diagnóstico do paracoco. Muito bacana. A gente também achava que era paracoco. Excelente. Na hora que você falou da voz, a gente falou paracoco, cripto, não sei o quê, não, mas acho que é paracoco. Muito, muito legal. Tua apresentação super prendeu a atenção. Alguém quer fazer algum comentário, quer falar alguma coisa? Não sei se o Luiz Fernando conseguiu ligar o som dele. Então, o Luiz Fernando está aí para comentar. E se ele não conseguiu, ele pediu para a Jaqueline comentar. Jaqueline. Fala. Oi, gente, não está saindo o som, Fernando. Ele tem probleminha com informática. Ele tem Pois probleminha. é, a gente tenta ajudar. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, doutora Jaqueline, estamos ouvindo, sim. Sim, o que o Luiz Fernando queria que eu falasse por ele? Jaqueline e Luiz Fernando não consegue ligar o som. Então, sei, ele pediu para você comentar o caso. Bom, eu nem vi esse paciente, eu vi agora, tá? E achei excelente, realmente, diagnóstico diferencial difícil, né? Discordei, eu não sei se a Alda está aí, eu discordei da lesão cicatricial de leishmaniose como item diagnóstico, não é necessário. Nós tivemos, Alda e eu publicamos um caso de leishmaniose disseminada num paciente da região da Baixada Fluminense, e não tinha cicatriz alguma, e AIDS, né? Em HIV/AIDS. Ele acabou falecendo de neurocripto na época, né? Foi no passado. E eu não sei o que ele quer que eu comente, hein, Fernando? Eu não sei realmente o que você quer que eu comente, não tem nada a acrescentar. Eu não vi o paciente, eu achei muito boa a apresentação, não tem nada para dizer. O que você queria que eu falasse por você? Fernando falou, Stephanie. A Stephanie está de plantão, não é isso? O Fernando vai ter que aprender a linguagem dos sinais, porque... Olha só, eu tenho uma consideração, mas Pois não não. é sobre o diagnóstico do paciente, porque isso eu achava que era paracoco, mas é sobre as profilaxias que foram feitas. Então, você colocou lá que ele fez profilaxia com Bactrim e com azitromicina. Então, eu suponho que essa profilaxia com azitromicina tenha sido feita por causa do micobactério. Isso. Isso, então, isso hoje é super discutido, né? Discutível, porque se o paciente... Primeiro que no nosso meio a prevalência é baixa de micobactéria áveo, né? De micobactéria atípica. Não é diferente dos Estados Unidos, que eles têm uma prevalência mais alta. Segundo, que dificilmente isso vai acontecer se o paciente não tem um CD4 abaixo de 50. Terceiro, que essa profilaxia já se provou dispensável se o indivíduo inicia terapia antirretroviral nesse momento. Então, eu sinceramente, que no começo eu tive um probleminha, que eu babei um ovo aqui na minha blusa, e eu levantei num pedaço, eu não sei quando ele começou antirretroviral. Mas ele eu queria começou comentar antes, isso. ele já tinha ido para os servidores, já tinha mais ou menos um mês de tarde, e aí a gente manteve. Então, Então, nesse caso... 2 meses depois dele começar com as lesões, ele começou à tarde. Então, nesse caso, eu discordo dessa profilaxia nesse momento. Tá? Tá ótimo. Mais alguém, gente, quer falar alguma coisa sobre o caso, fazer alguma consideração?
Então, vamos passar? Oi, Tânia, falou alguma coisa? Então, vamos passar para a segunda parte? Vamos. Então, agradeço aí novamente a apresentação da Carolina. Agradeço aí ao Luiz Fernando, que teve o problema agora no som, mas na próxima vai dar certo. E é sempre um prazer receber o Hospital dos Servidores com os casos clínicos. Só antes de anunciar a doutora Tânia com a apresentação que ela vai fazer, agradecer que a gente tem um patrocinador do Clube de Infecto, né? Então, a Janssen ajuda o nosso Clube de Infecto, e as atividades todas a gente tem muita dificuldade e é à custa de muito trabalho que a gente faz. Então, queria também aproveitar para convidar todos que ainda não são para participarem da SBI, participarem da CIERJ, né, para ajudar a fortalecer a nossa especialidade, que é uma coisa muito importante. Dito isso, então gostaria de chamar a doutora Tânia Vergara, professora doutora Tânia Vergara, coordenadora da terapêutica do Comitê de HIV/AIDS da SBI, nossa querida ex-presidente da CIERJ, que fez uma gestão maravilhosa, para fazer uma apresentação com os melhores momentos do CROI, os artigos que a Tânia achou mais legais, seriam de maior interesse aqui para a gente. Bem-vinda, Tânia! É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Então, gente, obrigada pelo convite. Eu vi que você falou da Janssen, e eu queria destacar um negócio que eu acho muito legal neles, que eles nunca exigiram que a gente desse uma contrapartida com um horário para aula, essas coisas. E isso é muito legal, porque às vezes atrapalhava, né? A gente atrapalha o que a gente quer fazer, se a gente começa a ter que fazer essas concessões. Então, é isso, eu queria acrescentar isso aí. Rodrigo, como é que some com essa faixinha preta aqui? Eu esqueço isso, ela me atrapalha. Uau, faixa! Eu tenho que errar de alguma coisa. Pronto, já consegui, me lembrei. Ok. Bom, então, gente, muito obrigada pelo convite. Eu devo dizer a vocês, eu não tenho nenhum conflito de interesses para essa atividade, e eu devo dizer a vocês, se eu conseguir passar, que eu escolhi os destaques em HIV, porque não dá para a gente fazer todas as coisas que o CROI apresentou. Então, para a gente ver a importância ainda de HIV/AIDS dentro do nosso contexto de doenças e de causas de mortalidade, esse é um estudo que fez uma projeção de como estará em 2030, o que é esperado em HIV/AIDS para 2030, e vocês podem ver que, apesar da gente ter um tratamento antirretroviral disponível, bastante eficaz, esse estudo é americano, para 2030 é esperado o maior número de casos de multimorbidade entre homens que fazem sexo com homens, o maior aumento de prevalência será em mulheres heterossexuais, 24%, e homens que usam drogas injetáveis, 17%. Isso é uma preocupação das mulheres heterossexuais. Eu me preocupo aqui no Brasil, não sei por que a gente não avaliou ainda fazer prevenção para mulheres. Eu acho que a gente já tem que pensar nisso. As mulheres estão tendo uma vida sexual muito ativa e mulheres se apaixonam e não usam preservativo mesmo. Então, eu separei por partes, né? Então, vamos começar com prevenção, se ela andar, obviamente. Então, não está andando. Pronto. Então, em prevenção, os estudos de maior impacto que foram apresentados no CROI foram o HPTN 083, que é o estudo do cabotegravir, e o MK8591, que é do islatravir. Bom, o HPTN 083 é um estudo randomizado, duplo cego, de fase 2B para 3, com N de 4.566 pacientes,
homens que fazem sexo com homens ou mulheres trans, né? E que fosse HIV negativo, estivesse mais de 18 anos e em risco de infecção pelo HIV. Os critérios de exclusão foi com a infecção por HCV e HBV ou contraindicação para injeção nos glúteos, ou convulsões, tatuagens ou dermatopatias glúteas. Isso porque é comum nos transgêneros e usar próteses, né, nos glúteos, e isso impossibilita, é uma dificuldade também que a gente tem para tratar sífilis. Então, esse estudo, eles usaram uma formulação oral de cabotegravir com placebo ou Truvada com placebo, na fase 1 do estudo. Depois, na semana 5, um grupo passou para o cabotegravir 600 miligramas intramuscular a cada 2 meses, com placebo, e o outro com placebo do Truvada, e o grupo Truvada começou a usar o placebo de cabotegravir a cada 2 meses. Isso foi a fase 2, ele foi aberto com aproximadamente 1 ano e 4 meses de seguimento. E interessante a gente notar é que antes... Opa, esse negócio toda hora me aparece. Que antes do estudo já tinha uma incidência reportada de 3 infecções no grupo cabotegravir versus 39 no tenofovir FTC. Uma infecção por cabotegravir, no grupo cabotegravir, foi depois acrescentada, e a análise atual de infecções adicionais foi após 1 ano de abertura do estudo, é o que foi apresentado no CROI. Tânia, não está passando. Os slides não estão passando. Não está passando porque eu não passei. Ah, tá. Agora é que eu passei. Então, o estudo mostrou que o cabotegravir ele continuou a ser altamente eficaz na prevenção da transmissão do HIV. Ele incluiu pessoas de alto risco, né? 12% dos participantes eram transgêneros, 67% tinham menos de 30 anos e 50% eram negros. Então, depois de uma mediana de 1,4 anos, houve significativamente menos infecções no grupo cabotegravir, que era um grupo com quase 4.700 homens, né? Versus o grupo tenofovir FTC, mais ou menos 13 versus 39, respectivamente. Bom, o que a gente viu é que houve aqui 13 infecções adicionais no cabotegravir, 2 novas infecções Tânia? identificadas. Oi? Tânia, desculpa, é só porque a tua apresentação está no primeiro slide ainda aqui para a gente. Ah, não sei, para mim está passando tudo. Talvez eu pensei que ela estava... Eu acho que você não compartilhou a tela cheia, eu acho que você compartilhou... Estou em tela cheia, estou em tela cheia. Para você, sim, para a gente aqui não. Tá, olha, aqui vocês estão vendo? Sim. Aqui vocês viram? Sim. Viram isso? Sim. O HPTN? Não, então, Isso. agora eu estou vendo você trocar, mas enquanto você estava falando, ficou então aqui. eu estou aqui, agora eu vou botar em tela cheia. E agora? Nada, continua aí, sem tela cheia. Gente, eu não vou ficar lutando com isso, não, porque eu estou vendo em tela cheia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui. Vocês enxergam? Sim. Porque eu não sei por que está acontecendo isso, né? A gente faz isso sempre, não sei por quê. Então, infelizmente, a gente vai ver aqui. A gente vai perder um pouquinho da visão, né? Mas tá aqui embaixo... Dá um zoom e aumenta. Eu estou também igual que os outros, mas a gente aumenta a tela para nós mesmos e dá para ver bem. Não está certo. Entrou? Não, cada um aumenta a tela no seu celular mesmo.
Porque eu já tentei fazer aqui, gente, não consigo. Só se eu tirar tudo e recomeçar. Posso fazer isso aqui. Ah, que legal. Agora eu apaguei ela. Agora eu fechei. Agora ficou mais legal, tá, gente? Então, espera aí que agora eu tenho que diminuir isso aqui para poder botar. Rodrigo, vou ter que sair para poder entrar novamente, que eu não sei o que eu fiz aqui. Para essa gravação para poder cortar depois. Não, eu edito ela, eu deixo aqui rolando, depois a gente tenta editar. Eu não consigo vir aqui para baixo para poder para encontrar minha apresentação novamente, que eu sei que ele fechei. Entendeu? Eu estou numa tela aqui que eu não consigo. Não consigo. Ah, foi, eu acho. Não foi. Eu vou ter que ir lá sair e entrar novamente, tá? Tá bom. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Então, vou botar aqui novamente. Vê se vai na tela cheia agora. Não está Foi? com a tela cheia. Então, não tem jeito, não sei por que não está indo. Vai por aqui mesmo, acho que não tem tanto problema, dá para ver bem os slides. Eu não sei por que não está indo. Para mim, está em tela cheia. Para a gente aqui não. Tá, então, eu vou passar assim mesmo, tá? Vocês enxergam o que eu estou passando? Não, está no primeiro slide ainda de apresentação. Agora está pior, então vou ter que passar aqui, ó. Isso. Ai, que droga. Bom, vocês viram isso aqui? Alguém me responde? A gente viu que já está num slide diferente, mas enquanto você estava falando da outra vez, estava no primeiro. Então tá, então vamos lá. Esse aqui vocês viram? Que é a previsão... Vou falar de volta, porque não adianta eu falar. Isso aqui é a previsão, é um estudo que foi apresentado no CROI, que mostra que a carga de multimorbidade de HIV/AIDS continua ainda muito importante. Fizeram uma projeção para 2030 e para esse ano é esperado um grande aumento de número de casos, principalmente entre homens que fazem sexo com homens. E, em termos de prevalência, a prevalência vai aumentar entre mulheres heterossexuais, 24%, e em homens usuários de droga. Eu comentei aí que isso preocupa, né? Principalmente porque PrEP não está no nosso meio disponível ainda para mulheres sem ser trabalhadoras de sexo. Então, vamos ver o que eles falaram de prevenção. Em termos de prevenção, os estudos mais importantes foram o HPTN 083, que é do cabotegravir, que teve uma grande parcela feita no Brasil, né? na Fiocruz, a investigadora principal foi a Beatriz Grinstein, e o MK8591, que é o estudo de latravir. Então, o HPTN 083, na fase 1 do estudo, eles usaram uma formulação oral de cabotegravir. Todo estudo é com placebo, então, se ele está usando cabotegravir, ele usa placebo de Truvada. Se ele está usando Truvada, ele usa
placebo do cabotegravir. Se a formulação é oral, é tudo oral. Se a formulação é injetável, o placebo de Truvada é injetável. Então, a primeira fase é oral, com 5 semanas ele vai para a segunda fase, que passa para injetável, e nesse estudo foram reportados uma incidência de 13 infecções com cabotegravir versus 39 infecções com tenofovir FTC. Uma infecção depois foi acrescentada no cabotegravir, e o que é importante a gente ver aqui é que ele continuou altamente eficaz na prevenção da transmissão do HIV. Esse estudo incluiu pessoas de alto risco, 12% dos participantes eram transgênero, 67% tinham menos de 30 anos e 50% dos participantes nos Estados Unidos eram negros. Então, após uma mediana de 1,4 anos, houve significativamente menos infecções no braço cabotegravir entre esses 4.700 homens. E o que se pensa é que, provavelmente, porque para entrar no estudo, você faz uma triagem diferente. Se fosse feito uma triagem, um ensaio, que fosse um ensaio mais acurado, que visse só um genoma, né, de RNA de HIV, ele teria detectado essas infecções lá no início do estudo, né, antes que surgissem mutações de resistência na integrase. Bom, é isso aqui que eu acabei de falar, né? Porque a triagem, se fosse um ensaio mais acurado, né? Mais específico, que pegasse menos vírus, teria sido melhor, porque não teria tido aparecimento de novas mutações ou acúmulo de mutações em pacientes que já tinham. Então, a conclusão desse estudo, além de cabotegravir ser eficaz, foi que o uso de um ensaio de RNA sensível para a triagem de HIV, no cenário de cabotegravir long-acting para PrEP, poderia melhorar a detecção precoce da infecção e aí o início precoce de antirretroviral e, assim, reduzindo o risco de desenvolver resistência para a integrase. Porém, pela alta eficácia, se esse ensaio não está disponível, mesmo assim, você deve considerar usar cabotegravir long-acting para PrEP. Bom, para memorizar, então, para ficar na cabeça da gente, o HPTN 083, então, é um estudo de cabotegravir, com injeções mensais a cada 2 meses, teve uma fase oral, só tipo um lidinho, assim. Ocorreram 3 infecções adicionais identificadas no cabotegravir, e 2 novas foram identificadas durante o período do cegamento. Ambos, os pacientes estavam usando direitinho, né, de maneira pontual, a injeção, e 11 durante o período de abertura do estudo. Um estava fazendo a injeção direitinho e 3 estavam com as injeções atrasadas. E mas muito pouco atrasadas. O total de infecções evolucionárias foi de 7. O cabotegravir, então, o que interessa e fica na nossa cabeça é que ele suprime a replicação viral, mas a gente precisa lembrar que ele atrasa a produção de anticorpos. Isso é um problema de PrEP, né? A gente já sabe que o paciente que usa PrEP, mesmo com Truvada, ele se contamina e a produção de anticorpos pode se atrasar. Há uma falha desses testes de anticorpo antígeno para detecção da infecção, e, nesse caso, resultaram em atraso do início do tratamento e emergências de mutações para integrase. O MK8591, o estudo do islatravir para PrEP, o estudo de fase 2, multicêntrico, randomizado, duplo cego, controlado com placebo, com islatravir. Ele usou 2 doses de islatravir, os pacientes eram
todo HIV negativo, de idade de 18 a 65 anos, com baixo risco de adquirir infecção por HIV. Foram divididos em 3 grupos, 60 miligramas, 120 miligramas e placebo. O ponto-chave era segurança e tolerabilidade. Bom, aqui, para mostrar, eles fizeram, esse é um subestudo exploratório de farmacocinética tecidual, é uma parte do MK8591. Eles coletaram plasma, células mononucleares de sangue periférico, né, do PBMC, amostra de tecido cervical, vaginal e retal nas semanas 1 e 4 do estudo, quer dizer, 1 e 4 semanas, respectivamente, após a primeira dose, e na semana 24 do estudo, quer dizer, 4 semanas após a 6ª dose da intervenção do estudo. Foram 54 participantes, 21 dos Estados Unidos, 33 da África do Sul e 41 eram mulheres, nesses participantes, numa idade média de 32 anos e um peso basal médio de 81 quilos. Após a administração do islatravir, mais de 95% das amostras tinham islatravir parenteral qualificável e mais de 88% tinham o trifosfato de islatravir em todos os tecidos e em todos os pontos de tempo. Foram mensuráveis e foram comparados em tecidos, sugerindo que o islatravir se distribui de forma semelhante nesses tecidos e nesses tecidos está presente em sua forma ativa. O que a gente precisa lembrar é que na semana 24 não houve diferença clinicamente significante do placebo nos parâmetros metabólicos e renais com islatravir, tanto na dose de 60 quanto de 120 miligramas, após 6 meses. Nesse momento, o estudo do islatravir está suspenso pelo FDA, não se sabe por quanto tempo, se definitivamente ou não, porque foram observadas alterações nos linfócitos nos ensaios clínicos. Vamos torcer para que se descubra o que houve e que isso possa voltar para trás, que é uma medicação importante. Um outro estudo em prevenção é o Imbocodo, que é um estudo de eficácia de vacina para HIV em mulheres africanas, um estudo randomizado, duplo cego, também placebo controlado, fase 2B, vacina heteróloga para HIV. É uma vacina com vetor de adenovírus, AD26, expressando um mosaico de antígenos GAG, POL e ENV, e o GP140 do subtipo C, com adjuvante de alumen. Bom, são mulheres saudáveis, HIV negativo, de alto risco de exposição, com pelo menos mais de 2 intercursos sexuais em 30 dias, antes do screening, um N grande, 2.637 mulheres, e elas foram divididas para receber a vacina ou placebo de vacina. O que aconteceu é que a vacina não forneceu proteção estatisticamente significativa contra o HIV, não cumprindo os critérios pré-especificados para a continuação até 36 meses. Então, o que a gente tem que ficar o que foi apresentado no CROI em relação à prevenção? O cabotegravir, foram encontradas infecções adicionais no estudo no HPTN 083, no acompanhamento de 1 ano, desde a abertura do estudo, mas ele permaneceu superior ao FTC tenofovir na prevenção da infecção pelo HIV. Se fosse feito um teste mais sensível, né, para RNA de HIV, poderia ter sido detectada essa infecção antes de que essas mutações tivessem aparecido. O islatravir para PrEP não apresentou diferenças significativamente significantes em relação ao
ao placebo, em termos de efeitos adversos, né, nos parâmetros metabólicos e renais, mas o estudo está suspenso por alterações nos linfócitos. Um regime de vacina, aí eu não posso, física, né, vi um erro, um regime de vacina heteróloga para HIV, uma vacina com vetor AD26, não se mostrou eficaz em comparação ao placebo. Então, essas foram as novidades em relação à prevenção que nós tivemos mais importantes no CROI, ao meu ver. Agora, vamos falar de terapias de elongação para tratamento. Eu acho que o lenacapavir é a primeira classe de inibidores de capsídeo, tem atividade em múltiplos estágios do ciclo da vida do HIV, tanto no início como no final do ciclo. Ela é uma molécula pequena, ativa em doses picomolares, não tem resistência cruzada com outros antirretrovirais, pode ser feita via oral ou subcutâneo, pode ser usado a intervalos de 6 meses, e o lenacapavir, feito como PrEP em símios, reduziu significativamente a aquisição de HIV. Entretanto, os estudos com o lenacapavir estão agora em pausa temporária pelo FDA, porque eles vão trocar os frascos de borosilicato. Eu não sei por que eles têm que trocar, mas eles vão trocar. E aí, enquanto isso ocorre, os participantes permanecem com lenacapavir oral. E, então, o que é isso aqui? Eles pegaram adultos naive com RNA de HIV positivo igual ou maior que 200 cópias por ml, CD4 igual ou maior que 200 células, não podia ter co-infecção HCV e HBV, e dividiram em 4 grupos. No grupo 1, a fase de indução foi com FTC com truvada, eu vou falar truvada para não falar FTC TAF toda hora, que é chato, oral diário, e o lenacapavir subcutâneo a cada 6 meses por 28 semanas, seguida de uma fase de manutenção, porque aqui tem uma parada aqui no meio, não sei se vocês veem a minha seta ou não, mas aqui tem uma parada. Então, nesse período aí, fica uma manutenção com TAF oral diário, mais lenacapavir subcutâneo a cada 6 meses na última fase. O grupo 2, a fase de indução com lenacapavir e FTC oral diário. Aí tem, nessa fase aqui, ele fica só com TAF, e depois ele passa a cada 6 meses, por 28 semanas, usando lenacapavir. O braço 3 usa lenacapavir oral com truvada, diário, o período todo do estudo. E o braço 4 usa a formulação Bictaf, oral, diário, todo o período do estudo. O desfecho primário é a proporção de carga viral abaixo de 50 cópias por ml na semana 54. E os desfechos secundários, a proporção de carga viral menor que 50 na semana 28, 38 e 80, e as alterações na linha de base das contagens de RNA de HIV e de CD4 nas semanas 28, 38, 54 e 80. Bom, então, aqui na coorte agrupada de lenacapavir, 88% alcançaram e mantiveram a supressão viral na semana 54. E 93% daqueles com supressão virológica na semana 28 mantiveram a supressão virológica na semana 54. É isso que está aqui. Depois, se vocês quiserem olhar detalhadamente, vocês podem olhar. Bom, então, esse estudo, o estudo Calibrate, que estudou o lenacapavir para virgens de tratamento,
que ele mostrou? Emergência de mutações de resistência à lenacapavir, 2 em 157, é baixa, né? 1,5%. Um deles recebia lenacapavir subcutâneo com um TAF-FTC, BIC no intervalo, na semana 10, formou 2 mutações no capsídeo e mais M184V na TR. Então, esse padrão, porque mostra a presença da M184V, é sugestivo de falha na adesão ao FTC-TAF e a medicação não tem indicação, não estava sendo estudada para uso sozinha, né? Tinha que ter uso combinado. O outro paciente, ele estava recebendo lenacapavir oral com TAF-FTC na semana 54, desenvolveu a mutação Q67H no capsídeo. Isso se sabe que esse paciente, baseado na contagem de pílulas, que ele não estava aderindo ao TAF-FTC. Muito difícil, eu acho. Agora eu vou falar uma opinião pessoal, né? Quando a gente faz um esquema que um medicamento é em horário diferente, ou um é injetável, o outro é oral, eu acho que fica complicado para o paciente aderir direitinho todos os dias àquele negócio. Você vê se isso no estudo é assim, imagina quando sai do estudo. Mas ambos foram ressuprimidos depois com esquema de inibidor de integrase com 2 NUCs. Ele foi bem tolerado, teve um perfil de resistência favorável, não teve evento adverso grave ou grau 4 relacionado a ele. Os efeitos adversos mais comuns foram cefaleia e náusea, 13% para cada. No trato gastrointestinal, náusea, aqui comparando com subcutâneo via oral, foi praticamente a mesma coisa, né? Só que diarreia foi mais comum e vômito, mas eu não sei se isso aqui tem significância estatística no grupo via oral. A reação no local da injeção, na maioria, foi grau 1 para 2, só 1 grau 3, e 3 interrupções devido à reação local, com induração e edema. O CAPELA é um estudo do lenacapavir para pacientes multi-experimentados, né, com multiresistência. Então, pacientes que tinham carga viral igual ou maior que 400 cópias, resistentes a mais de igual a mais ou mais que 2 agentes de 3 das 4 principais classes de antirretrovirais e mais do que 2 medicamentos plenamente, e menos que 2 medicamentos plenamente ativos das 4 principais classes de doping, e realmente pacientes multiresistentes. Então, foi feita uma repetição do RNA do HIV no screening e eles dividiram em 2 grupos, um grupo que era randomizado e um grupo não randomizado. Para o grupo não randomizado, todo o grupo não randomizado foi para lenacapavir oral e base otimizada. Para o grupo randomizado, uma parte foi lenacapavir oral e o regime que estava em falha, e a outra parte para placebo e o regime que estava em falha por 14 dias. Depois, o que era oral passou para subcutâneo a cada 6 meses, por 52 semanas, e o que era placebo entra naquela primeira fase aqui, né, os 14 dias oral, e depois entra no esquema. O desfecho primário era a queda de meio log no 14º dia da coorte randomizada. E os desfechos secundários era carga viral menor que 50 ou menor que 200 na semana 26 e 52 na coorte randomizada. Na semana 52, a carga viral era indetectável em 83%, quer dizer, 30 de 36 pacientes, embora a maioria daquela coorte 2 da randomização,
ainda não tivesse chegado no mesmo ponto da outra coorte, porque lembra que eles tiveram que fazer os 14 dias, os outros já tinham feito os 14 dias e entraram no lenacapavir subcutâneo. E a coorte 2 faz só depois que ela sai da primeira fase, que agora me esqueci o que era lenacapavir placebo, ela passa para lenacapavir oral e depois subcutâneo. Então, ela entra atrasada, mas, mesmo assim, eles estimam que a estimativa aí foi de 83% de carga viral indetectável, mas a gente tem que levar em consideração que uma parte ainda não tinha chegado lá no final. O acompanhamento geral médio foi de 376 dias, então já é um período muito bom de observação. A contagem de células CD4 aumentou em uma mediana de 83 células por milímetro cúbico nesse período, e além dos 4 participantes daquela coorte 1 que tinham resistência avançada a medicamentos que já foi relatado no EACT de 2022, outros 4 novos casos foram relatados na coorte 2, também relacionado ao suporte limitado na base otimizada. Todos os 8 continuam com lenacapavir, com ressupressão em 3 de 8, e, sendo desses 3 de 8, desses daí, 2 de 3 depois que mudaram a base otimizada. Então, não é um medicamento para ser usado para resgate sozinho, ele precisa de ajuda. Vamos para o Atlas. O Atlas também é um estudo de cabotegravir, e esse estudo foi para ver os desfechos virológicos na semana 152. Os participantes foram randomizados para receberem injeções de cabotegravir e rilpivirina a cada 4 semanas ou a cada 8 semanas. Foi bem equilibrado, 522 num braço, 523 no outro. Ou eles recebiam e foram analisados por intenção de tratamento ou pré-protocolo. Tá? A não inferioridade foi confirmada nos 2 regimes, né? Como vocês podem ver aqui. Sucesso virológico, né? Então, foi não inferior nos 2 regimes. As taxas de abandono, como esperado, foram maiores no grupo que fazia injeção a cada 4 semanas, né? Porque provavelmente era mais chato, né, de fazer uma injeção a cada 4 semanas. A falha virológica confirmada ocorreu em 11 dos que fizeram a cada 8 semanas e em 2 dos que fizeram a cada 4 semanas, com duas novas falhas virológicas confirmadas entre a semana 96 e a semana 152, no grupo que fez a cada 8 semanas. O importante é que nenhum deles atrasou mais do que 7 dias a injeção. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente começar a fazer isso, que a gente tem que dizer para os pacientes que não devem atrasar suas injeções. Isso vai ser a nossa missão, acho que mais difícil. Ambos os participantes, eles desenvolveram mutações associadas à resistência, tanto ao cabotegravir quanto para a rilpivirina. Apesar de eles terem considerado uma adesão boa, porque atrasar no máximo 7 dias uma medicação que tem uma longa vida, não era esperado que eles tivessem uma falha assim, mas foi possível. Depois, eles fizeram terapia antirretroviral, outro tipo de terapia antirretroviral alternativa, e eles conseguiram supressão viral. Então, quais são os pontos-chave para o tratamento com drogas de longa duração?
Bom, lenacapavir a cada 6 meses, combinado com TAF ou bictegravir oral, foi eficaz na manutenção da supressão virológica por 54 semanas. Em pacientes multiexperimentados, em tratamento, o lenacapavir subcutâneo a cada 6 meses, combinado com a base otimizada, foi eficaz na manutenção da supressão virológica por 52 semanas. 4 de 6 participantes com nenhum medicamento ativo na sua base otimizada foram suprimidos. Então, provavelmente, essa base otimizada tem alguma coisa que não funciona, mas funciona, que tem alguma ação residual. As injeções de cabotegravir long-acting com ribavirin, administradas a cada 8 semanas, foi eficaz por 152 semanas, quando comparados a de 4 semanas. Então, tomar a intervalos maiores foi mais eficaz do que a tomada em intervalos pequenos. Agora, nós vamos falar de terapia dupla para trocas de tratamento. Então, o SALSA é um estudo que a gente já vem acompanhando, né? Essa aqui é uma análise pós-hoc do SALSA. Ele avaliou dolutegravir 3TC versus o esquema triplo em paciente em supressão viral. Foi feita a análise da resistência proviral em amostras antes do início do estudo. Todos os participantes na população exposta por intenção de tratamento tinham dados de genótipo proviral na linha de base e um ou mais resultados de carga viral depois da linha de base, estando em tratamento e não cumprindo os critérios de desvio de protocolo. Então, aqui a gente teve aqui uma perda de 4 pacientes aqui. Esses 4 pacientes, no braço do dolutegravir 3TC, eles foram retirados por quebra de protocolo. Tá? E no braço de terapia tripla foram 185 pacientes. O tempo médio do primeiro tratamento antirretroviral até a análise da resistência proviral no início do estudo, em meses de avaliação, não foi estatisticamente diferente nos 2 grupos, então eles eram grupos comparáveis. Olha aqui a análise das mutações pré-tratamento. Vê que esses pacientes dos 2 grupos já tinham TAM, está aqui o grupo terapia dupla, o grupo terapia tripla, então eles já tinham TANs, eles já tinham 184V, isso não diferiu, e fora eram pacientes com muita mutação, quer dizer, pacientes todos expostos já, né, com um monte de mutação para non-nuc aqui, mostrando que eles já tinham sido mesmo muito expostos. Então, qual é a conclusão desse estudo? Se você usar critérios rigorosos de RNA de HIV, menor que 40 cópias por ml, e alvo não detectado, você não detecta, está menos que 40 cópias por ml, a proporção de pacientes com resistência arquivada na linha de base que responderam na semana 48 foi semelhante com a mudança para dolutegravir 3TC ou continuar com a TAV com 3 medicamentos. Ela permaneceu semelhante, 3% dos pacientes em cada braço, mesmo na presença da mutação M184-VOI, que é revertente, arquivada na linha de base. Então, a conclusão desse estudo, combinado com os resultados anteriores, é que apoiam o uso de dolutegravir 3TC como estratégia de troca em pacientes que estejam em supressão virológica. E isso a gente já tem visto, pacientes em supressão virológica, dificilmente acontece qualquer problema se você trocar para esse esquema, a menos que ele não tome, né? Então, assim, tem uma coisa que também precisa ficar na nossa cabeça, que a gente precisa reforçar sempre para esses pacientes que a vocação não é do dolutegravir, não é ser usado como tratamento único. Então, eles têm que tomar lamivudina. Bom, agora nós vamos falar de tratamento de segunda linha, né? Então, o que apareceu foi o estudo Vizendi, um estudo baseado em dolutegravir, né? Estava baseado em dolutegravir versus baseado em IP
na segunda linha. Esse estudo é muito interessante. Assim, eu acredito, depois eu quero nos comentários que vocês falem isso, eu acredito que ele não seria, não passaria pela CEP aqui no nosso país, não. Acho que ele não seria permitido. Ele é um estudo com 6 braços, né? No braço A, com carga viral menor que 1.000 cópias, e no braço B, carga viral igual ou maior que 1.000 cópias. O estudo foi na África, né? Então, eles admitem carga viral abaixo de 1.000 como resposta virológica aceitável, diferente da gente. O estudo teve 4 braços, dolutegravir, 3-TC e tenofovir, dolutegravir, FTC e TAF, e no braço que estava falhado, né, com carga viral acima de 1.000. Dolutegravir, 3-TC e tenofovir, dolutegravir, FTC e TAF, e lopinavir e ritonavir com 3-TCs e dovudina, e atazanavir e ritonavir com 3-TCs e dovudina. Endpoint primária era carga viral menor que 1.000 cópias na semana 144. Então, o que eles concluíram aqui? Eles concluíram, claro, que dolutegravir, 3-TC e tenofovir foi não inferior a dolutegravir, FTC-TAF, independentemente da linha de base, do paciente ter carga viral menor ou maior que 1.000 cópias. E dolutegravir, 3-TC, tenofovir e dolutegravir, FTC e TAF foram superiores ao braço combinado de IP. Aí é que eu realmente não compreendo isso, né? Porque os IPs eram lopinavir, né? Que a gente sabe o nível de intolerância, né? E atazanavir com AZT. Então, eu acho que é incomparável isso aqui. Como eu estudo na África, essas coisas são admissíveis, mas eu acho que é incomparável. E a conclusão, para mim, era óbvia. O estudo NADIA, que esse estudo é super legal. Dolutegravir versus darunavir e tenofovir versus idovudina para a segunda linha. Então, nesse estudo, pacientes infectados com HIV, tomando tenofovir, 3-TC, FTC, mais um não-NUC por mais de 6 meses e em falha virológica com carga viral maior que 1.000. Tá? Aí, um N de 464 pacientes. Eles foram randomizados para receber dolutegravir ou darunavir. Dolutegravir 50 com daruna 800-100. Cada braço desse foi randomizado em 2 braços, para usar em combinação com 3-TC e tenofovir, 3-TCs e dovudina, e no darunavir a mesma coisa, os braços foram idênticos. O objetivo do estudo foi avaliar não inferioridade do dolutegravir a darunavir e de 3-TC tenofovir a 3-TCs e dovudina na segunda linha. O desfecho primário foi carga viral menor que 400 cópias na semana 96 e no resultado de semana 48, o dolutegravir foi não inferior a darunavir, mas houve 4 casos de resistência no braço dolutegravir, provavelmente por falta de adesão do resto do esquema, né? Porque, realmente, nesse caso, um IP ele tem uma capacidade bem maior de aguentar, ficar sozinho, né? Uma barreira genética maior para aguentar ficar sozinho do que um dolutegravir. 3-TC tenofovir não foi não inferior a 3-TCs dovudina, como nós já preveríamos, né, nesse caso. Então, aqui a análise de eficácia nos grupos dolutegravir e darunavir, você vê que praticamente é a mesma coisa, a distribuição é eficaz nos dois, e esse braço aqui nos pacientes que tinham
menos de 2 drogas ativas. Então, nesse caso aqui, o dolutegravir foi superior. Bom, aqui não tem dúvida, né? O tenofovir foi superior ao AZT, como a gente já esperava. É isso que aqui está mostrando. Então, quais são os pontos-chave de terapia dupla de segunda linha? O estudo Visendi, de pessoas vivendo com HIV falhados a não-NUC e com tenofovir 3TC, o dolutegravir 3TC tenofovir foi não inferior a dolutegravir FTC-TAF. Ambos os regimes com dolutegravir foram superiores a lopinavir mais 3-TC-isdovudina e atazanavir 3-TC-isdovudina. O ganho de peso foi maior em mulheres recebendo dolutegravir TAF, confirmando o que a gente já tem visto nos outros estudos. E o estudo NADIA, que foi feito em pessoas vivendo com HIV, falhando com non-NUC e com XTC, então aqui, tanto fazer, quando bota XTC, quer dizer que tanto faz se 3TC ou FTC e tenofovir, se tinha dolutegravir, o esquema com dolutegravir e 2 NUCs foi não inferior a darunavir com 2 NUCs. O tenofovir foi superior à zidovudina. Comorbidades e co-infecções, olha o que aconteceu. Esse estudo é show. Espera aí. Eles pegaram, em Mind, o nome do estudo, eles pegaram pacientes adultos infectados por HIV que estavam recebendo TARV sem inibidor de integrase ou maraviroc, que estavam em supressão viral com carga viral menor que 50 cópias por ml, fizeram um teste de performance neuropsicológico, eles tinham que ter mais de um desvio padrão abaixo da média em 2 testes neuropsicológicos e em domínios diferentes. E aí eles randomizaram para receber dolutegravir maraviroc, dolutegravir e placebo ou placebo duplo. O desfecho primário era a mudança em relação ao baseline do Z-score total normalizado na semana 48. Outras mensurações, inventário de depressão de Beck, carga viral plasmática, células CD4 e CD8 sanguíneas, biomarcadores solúveis no sangue e no líquido. Olha que legal. Todo mundo melhorou, tá vendo? Todos os braços melhoraram. O que quer dizer isso? Se todos os braços melhoraram, incluiu o braço placebo. Então, a intervenção não alterou nada. Ou seja, eles melhoraram provavelmente por efeito placebo em todos os braços, porque o placebo teve o mesmo resultado. Esse estudo acho que vai mudar, né? Aliás, o tratamento da tuberculose, se Deus quiser, vai mudar aqui também, vai melhorar muito. Foi um estudo feito pelos Médicos Sem Fronteira, é o TB-Practel. É o maior estudo de tuberculose apresentado no CROI desse ano, né? Foi um estudo de fase 2 para 3, multibraço, randomizado, controlado, aberto, para avaliar a segurança e a eficácia de 3 regimes orais de 6 meses, baseados em bedaquilina, pretomanida e linezolida, para tratamento de tuberculose multiresistente. Então, isso aqui é a inclusão planejada, de 552. Por que eu estou colocando aqui planejada? Eles planejavam isso, mas esse estudo teve uma interrupção prematura em março de 2021, então ele não vai atingir esse N. Tá? O que aconteceu é que todos os braços foram melhores do que o tratamento padrão, que era o último braço, era o cuidado com o tratamento padrão. Então, era bedaquilina com pretomanida e linezolida, bedaquilina, pretomanida,
linezolida e clofazimina, bedaquilina. Aqui a mesma coisa, com moxi, e aqui o tratamento padrão. Todos esses braços foram muito melhores do que o tratamento padrão, então o estudo teve que ser interrompido pelo DSMB, que recomendou o fim da randomização por causa dos desfechos positivos dos medicamentos testados. Então, o que a gente tem que guardar aqui é que pessoas vivendo com HIV com prejuízo cognitivo, a intensificação com dolutegravir e maraviroc não melhorou a cognição quando comparado com placebo. A combinação oral de bedaquilina, pretomanida, linezolida e moxifloxacina, administrada por 24 semanas, foi superior ao tratamento padrão da OMS para tuberculose resistente à rifampicina. Outras combinações de bedaquilina, meu Deus, agora deu pretomanida, linezolida, por 24 semanas também foram seguras e eficazes contra a tuberculose resistente à rifampicina. Não vou falar esses nomes 10 vezes, que todo mundo já pode ler aí. O que foi falado de reservatório e cura foi o estudo ECLEAR, um estudo aberto, randomizado, né, sobre o efeito do anticorpo monoclonal amplamente neutralizante, o 3-BNC-117, ou romidepsina, que é um inibidor da deacetilase histônica, então ele é um agente reversor de latência, e TARV baseada em inibidor de integrase. Então, eram adultos infectados por HIV, naive, e foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo, TARV baseado em inibidor de integrase, o segundo grupo, acrescentando o anticorpo monoclonal nos dias 7 e 21, o terceiro grupo, a mesma coisa da TARV e rodepsina nos dias 10, 17 e 24, e o último grupo, com anticorpo monoclonal nos dias 7 e 21, e romidepsina nos dias 10, 17 e 24. Então, os desfechos eram a carga viral plasmática intracelular e o decaimento do P24, e o tempo até carga viral do HIV menor que 5.000 cópias, confirmada após a interrupção de TARV. Vocês sabem que interrupção tem que ser sempre opcional, né? O paciente pode recusar. Então, o que foi visto aqui? Que os pacientes que receberam e eram sensíveis ao anticorpo monoclonal, que é a linhazinha azul, apresentaram um tempo maior até o rebote virológico após a interrupção do tratamento versus aqueles que tinham o vírus resistente ao anticorpo monoclonal ou que não receberam, que é esse caso aqui. E uma das pessoas que recebeu anticorpo monoclonal com romidepsina continua com carga indetectável, continuava nesse momento, que é o momento que foi apresentado, por 3,7 anos após interromper o tratamento antirretroviral. Mas a gente tem que aguardar, não sabe o que vai acontecer ainda. O IMPACT P1107, que estuda a persistência do HIV antes e depois de transplante de sangue de cordão umbilical. Então, a gente tinha 2 casos anteriores, lembra, de curados após transplante de paciente HIV, né? Em 2009, era o paciente Berlim, né? Um homem branco com LMA, que recebeu células de medula óssea de doador com deleção delta 32 no CCR5, com uma compatibilidade 10:10, e a remissão do HIV durou 12 anos. Ele não morreu de HIV, tá? E o outro caso, de 2019, um homem latino com linfoma de Hodgkin, que recebeu células de PBMC homozigóticas com a deleção delta 32 no CCR5, com uma compatibilidade HLA de 9:10, e está em remissão há 30 meses. O IMPACT, que é o caso que nós vamos ver agora, é um estudo observacional
de persistência de HIV pré- e pós-transplante de sangue de cordão umbilical por outras doenças com células com deleção delta 32, por exemplo, câncer, doenças hematopoéticas. Eles têm um inventário de 300 unidades de cordões umbilicais com essa deleção, utilizadas para transplantes, e esse caso é de uma mulher de 59 anos, que foi de raça mista, né, mestiça, diagnosticada com HIV em 2013 e com LMA de alto risco em 2017. Ela passou por um transplante de cordão com deleção delta 32 no CCR5, haplo idêntico, 5:8 de compatibilidade no HLA, e PBMC de parente em 2017. A quimioterapia de indução, eu não entendo nada disso, mas foi feita com fludarabina e melfalano, teve 100% de pega do enxerto de sangue de cordão umbilical até o 100º dia pós-transplante, uma remissão durável da LMA por 4 anos, iniciada 6 meses após transplante, e a terapia antirretroviral foi interrompida 37 meses após o transplante. Essa mulher continua indetectável. Na semana 12, eles encontraram traços de low terminal repeat, né, de LTR, 12 semanas após a interrupção da TAV, mas 14 meses sem TAV, ela não teve rebote virológico, e, para isso, para comprovar isso, eles dosam o nível sanguíneo do antirretroviral, para que você possa atestar que ela não tem nível sanguíneo, ela não tem vírus circulante, mas ela também não está em uso de TAV. Então, devido ao transplante feito lá na frente. O enxerto mostrou resistência na cultura, né, da infecção pelo HIV CCR5 trópico, mas não na cultura, pelo HIV X4 trópico. Eles tinham isolados obtidos lá do reservatório do paciente, que foram guardados. Esses isolados não se infectaram, não infectaram as células dele pós-transplante. Entendeu? Eles não infectaram, eles pegaram o isolado do próprio paciente, obtido lá no início, que era infectado pelo HIV, depois foram lá e tentaram infectar com as células, infectar com esse isolado as células pós-transplante, e não conseguiram. Perda de resposta específica de anticorpos HIV foi observada na semana 55 pós-transplante e mantida por 52 semanas após a interrupção da TAV. Essa, gente, é a maior evidência de cura nesse estudo que nós temos até o momento, porque não existe nenhum estudo, nada que some anticorpo se o indivíduo não curou. Mas isso tem que ficar ainda em andamento. Esse estudo aqui, que não tem nada a ver com nada, mas eu achei muito legal para a gente saber, é o TAF, a associação de TAF ao comprimento do telômero em pacientes vivendo com HIV. Então, eram 121 pacientes vivendo com HIV em tratamento antirretroviral entre 2003 e 2007. O comprimento do telômero foi medido em células derivadas do sangue, por qPCR, foi analisada pelo telômero para o gene de cópia única de beta-globina e por modelos ajustados para dados demográficos, características da doença, assim como contagem de leucócito, tempo de seguimento. A evidência anterior, a gente já tinha, está publicado, de 128 adultos, está nessa referência aqui, tá? De 128 adultos, HIV virêmicos, avirêmicos de longo prazo, tratados com regimes contendo tenofovir, em 79, ou poupadores de tenofovir, em 49. Os tratados com tenofovir, por tempo igual ou maior que 4 anos, apresentaram um telômero mais curto nas células TCD8. Nesse estudo, que não é o estudo do CROI, é o estudo anterior,
que foi publicado na Journal of Antimicrobial Chemotherapy, nesse estudo, esse encurtamento do telômero foi significante. E uma menor atividade da telomerase nas células TCD4, aí com P de 0,012 e CD8 0,023. Mas o estudo apresentado no CROI mostrou que havia uma associação entre TAF e o comprimento dos telômeros das pessoas vivendo com HIV. Vocês sabem, né, que o telômero é a atividade dos telômeros, da telomerase, é uma das coisas que está associada ao envelhecimento precoce em pessoas vivendo com HIV. E também a capacidade do telômero que acontece através da ação da telomerase. Então, se qualquer medicamento interfere no alongamento, que eles chamam do telômero, provavelmente essa pessoa terá um envelhecimento mais precoce à luz do conhecimento atual. Então, isso aqui ainda precisa de mais estudos, precisa de confirmação, porque os pacientes com TAF não usavam TAF lá nas primeiras visitas, né? Então, a gente ainda vai precisar de confirmação, mas se com tenofovir ocorreu, é provável que ocorra com TAF, porque ele se concentra muito mais dentro das células. Eu quero terminar convidando vocês, eu não sou mais presidente da CIERJ, mas eu amo a CIERJ, então eu quero convidar vocês para o congresso, nosso congresso dos cariocas, e de todos que nós recebemos com muito carinho, sempre todos esses anos, que vêm dos outros estados, nossos amigos, para o Infecto 2022, de 17 a 19 de agosto. As inscrições estão abertas, e se você se inscrever até dia 9 de junho, você pode pagar 2 vezes no cartão. E os trabalhos científicos também estão abertos às inscrições, e você pode escrever até o dia 1º de junho. Obrigado a vocês pela atenção. Parabéns, Tânia, pela apresentação. Eu vou, um instante aqui, só interromper a gravação para a gente dar prosseguimento aqui com as perguntas.